em cães e gatos. E aí, doutor Robson? Marcos, o nosso olho ele é muito sensível, né? É um órgão bastante sensível. E nós temos diversas doenças que acometem o olho. Entre elas, uma das mais corriqueiras na clínica de cães e gatos é a úlcera de córnea, né? A ceratite ulcerativa. Então, o que seria isso? Então, a lesão na nossa córnea, o nosso olho, ele tem 5 camadas, né? Onde nós temos aí as úlceras, essas lesões, essas feridas na córnea, ela pode ser superficial e pode ser profunda. E quando chega na úlcera profunda, que seria na última camada, na camada de Descemet, que pode ocorrer aí o rompimento desse olho e a perda da visão, né? Esse animal perder esse olho, ficar cego. Então, a gente se preocupa bastante, porque as causas das úlceras de córnea, elas são diversas. Desde uma diminuição da lágrima, né? Uma falha na produção de lágrima desse olho, ou por alguma doença, ou por uma obstrução do canal, por algum motivo, né? Como também por lesões traumáticas, por produtos químicos, que é bastante comum quando o animal vai para um pet shop e cai um shampoo ou cai algum produto químico, por uma briga com um gato, por exemplo, e na parte traumática o gato deu uma unhada no olho desse cão, né? Ou de gato para gato, por um processo inflamatório que aconteceu no olho e esse cachorro, esse gato foi coçar esse olho e causou uma lesão nessa córnea, por algumas doenças que sejam virais, bacterianas, aí em gato é bastante comum a herpes no olho desses gatos. Então tem diversas causas que podem estar levando a uma úlcera de córnea. A nossa preocupação quando traz esse tema para abordar é que as pessoas acreditam que qualquer colírio trata uma úlcera de córnea. E isso aí Marcos, é extremamente errado. Por quê? Porque a úlcera de córnea, ela vai ter de ser avaliada, primeiro é uma urgência veterinária. Quando você tiver um animal com o olho fechado, com dificuldade de abrir o olho, quando tiver lacrimejando em excesso, quando ele não conseguir abrir o olho para a questão de visualização da luz, quando você observar algum ponto, alguma lesão nesse olho desse animal que não seja a córnea íntegra, procure urgentemente um médico veterinário. Porque o olho, ele muitas vezes necessita ser avaliado diariamente, ou 2, 3 vezes ao dia. Os tratamentos muitas vezes são utilização de colírios, né? A cada 2 horas, 4 horas, vai depender de cada caso. E tendo casos onde já tem uma úlcera profunda, que é necessário fazer a intervenção cirúrgica, por algumas técnicas que existem, para que você possa dar um tempo de recuperação para esse olho e fazendo uma proteção necessária para que não ocorra o rompimento dessa córnea, né? Dessa última camada, a camada de Descemet. Então, tudo isso aí vai depender do médico veterinário avaliar o quanto antes essa úlcera de córnea, para que ele possa fazer a conduta clínica e a conduta cirúrgica, se necessária, de imediato, para que você possa resguardar esse olho, né? Ter o tratamento adequado. E quando a gente diz que qualquer colírio não trata uma úlcera de córnea, é porque tem colírios que tem algumas substâncias dentro, né, na sua composição, que ao invés de ajudar a cicatrização dessa úlcera, faz piorar a cicatrização dessa úlcera. Então isso daí é importante, né, levar ao médico veterinário, porque, por exemplo, Marcos, os animais braquicefálicos, os shih tzus, os pug ou tantos outros que tem, eles por ter essa órbita, né, o globo ocular maior, aquele olhão
falar no popular, esbrugalhado, né? Aquele olho protuso, ele facilita esses problemas, né? O Shih Tzu, principalmente o Lhasa. E por muitas vezes ele ter excesso de pelo e os pelos voltarem em direção ao olho, nós temos aí os problemas de triquíase, distriquíase, né? Aí tem os cílios entrópio e ectrópio. Então isso aí a gente tem de fazer a avaliação, o conjunto da avaliação clínica pelo médico veterinário. E fazer a medicação de escolha, tá? Muitas vezes o animal ele é diagnosticado de forma adequada. Muitas vezes o tratamento preconizado vai ajudar quando o médico veterinário direciona de forma correta. Mas esses colírios de balcão que você chega pedindo, o meu cão está com o olho lacrimando. Então você muitas vezes é direcionado para a utilização de um produto que vai piorar, né, o quadro clínico do seu animal, levando muitas vezes à cegueira. Fiquem atentos, hoje na clínica é bastante comum, principalmente problemas oftálmicos em gatos, onde existe não apenas a circulação de uma só doença, mas de várias doenças ao mesmo tempo. Bastante comum em gatos você pegar um gato que está com problema no olho, né, com a úlcera de córnea, e que ali ao mesmo tempo está com circulando uma calicivirose, né, uma clamídia e outras, uma herpes, né, os tratamentos eles são diferenciados. A periodicidade aí vai depender a critério do profissional, do médico veterinário. Se esse colírio vai ser utilizado a cada 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, vai depender muito do profissional, o tempo de administração desses medicamentos. Então, fiquem atentos, se seu animal está com algum problema no olho, que seja as pálpebras inflamadas, lagrimando muito, se está com o olho fechado, se está saindo alguma secreção, se tem alguma lesão na córnea, procure imediatamente um médico veterinário para que você possa fazer o tratamento adequado. Agora, doutor Robson, o que é que geralmente provoca a úlcera no cão ou no gato? Tem uma causa específica, por exemplo? Existem diversas causas, né? Entre as causas, aí nós podemos citar os pelos que ficam batendo no olho, que seria a triquíase, né? Outro problema que pode causar cílios que estão voltados na pálpebra, que estão voltados diretamente do olho, que fica irritando a córnea. Aí tem problemas que são infecciosos, aí virais, por exemplo, a herpes, bacteriano, por exemplo, a clamídia e outros. Nós temos aí doenças secundárias, por exemplo, a doença do carrapato, que seria a erliquiose, que pode fazer com que esse animal tenha uma úlcera de córnea secundária, tá? A diminuição da produção de lágrima, que seria um dos casos. Então, são diversas causas, Marcos, que podem acontecer. Produtos químicos em pet shop, aí secador, Marcos, também comum nos pet shop, o pessoal fica secando e o olho dá uma lesão na córnea desse animal, queima a córnea, causando posteriormente uma úlcera. A questão de trauma, né, que coceira, fica coçando o olho por algum motivo. Então tem diversas possibilidades de causas para uma úlcera de córnea. Colírio humano, jamais. Aí onde está, Marcos? Não significa dizer que o colírio humano ou o colírio veterinário ele tem a diferenciação. Quem vai diferenciar vai ser o tipo do colírio, o princípio ativo que existe dentro desses colírios. Porque dentro desses colírios nós vamos ter colírios lubrificantes, nós vamos ter colírios que teoricamente aliviam a dor desse animal, nós vamos ter colírios que são só antibióticos, colírios que são antibióticos, antifúngicos e anti-inflamatórios. Então vai depender muito de qual colírio o médico veterinário vai prescrever. Porque se você prescrever o medicamento errado, muitas vezes você vai piorar essa úlcera de córnea. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos ouvir aqui. Bom dia. Bom dia.
Eu tenho uma gatinha aqui que ela escorre água assim no canto do olho, mas é preto. Ela tem um desvio no olho. E aí, doutor Robson? Marcos, como a gente falou no tema como seria ceratite ou cerativa, essa característica aí que ela apresenta muitas vezes é de obstrução do canal nasolacrimal. O cão e o gato, ele tem essa característica de obstruir o canal. A glândula, nós temos uma glândula da terceira pálpebra que ela responde aí, é uma das glândulas que produz a lágrima. E muitas vezes, quando ela obstrui esse seu canal, o animal começa a apresentar um olho seco e também apresentando essas características aí. Existem outros problemas que sejam nutricionais, alimentares, minerais, né, que também podem causar essa lágrima, o pessoal chama de lágrima ácida, lágrima negra, tem vários nomes. Pode ser até um tema que a gente aborde isso nos próximos programas. A princípio não tem nada a ver com a úlcera. A princípio não, mas úlcera de córnea tem de ser avaliada pelo médico veterinário. Você você só pode, Marcos, dizer o diagnóstico da úlcera de córnea quando você cora o olho, né, com um corante de fluoresceína. Aí você coloca, tem ele em gota, tem ele em fita, e você coloca ele no olho e você vai ali visualizar se houve, né, coração, se corou a úlcera de córnea, fica um halo verde, onde está ali localizada a úlcera de córnea. Como é que trata a úlcera, por exemplo? A primeira coisa é diagnosticar. Isso, você diagnosticou, aí o diagnóstico pode ser a questão visual pelo médico veterinário. O interessante é que seja utilizado o corante de fluoresceína e você fez o diagnóstico, viu qual a extensão dessa úlcera de córnea, porque também o colírio, o teste de fluoresceína vai também dar a você a extensão dessa úlcera, né? Muitas vezes um edema, a perfuração, se existe, as camadas que estão comprometidas. Você, ao fazer esse diagnóstico, aí você vai escolher o tratamento. Aí esse tratamento, se você já tem um risco eminente de um rompimento dessa córnea, a indicação é que você faça procedimento cirúrgico. Aí tem várias técnicas, fechar esse olho, utilizar os colírios que sejam lubrificantes, se a causa for, por exemplo, uma diminuição da produção de lágrima, ou se não, também está lubrificando sempre esse olho, utilizar medicamentos que aliviem a dor desse olho, porque dói muito. Você imagine um olho com um argueiro, né, com alguma coisa que caiu no olho. E você imagine um olho com uma úlcera, que funciona como se fosse um argueiro, né? Um negócio que está irritando a sua córnea a todo tempo. Quando a pálpebra passa na úlcera, ela causa bastante dor e irritação. Então isso daí tem de ser feito. E você também diagnosticar a causa base dessa úlcera de córnea. Se ela foi traumática, se ela é infecciosa, o que é que ela é. E, posteriormente, como o cão e o gato, você não pode estar dizendo para ele, ei, não coce seu olho. Você não vai dizer isso para o animal, que ele não vai entender. Então você tem de lançar a mão de colar uns colares cirúrgicos, que seriam o colar elisabetano, para diminuir aí o risco de rompimento ou de agravamento dessa úlcera de forma traumática. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela quer saber o seguinte, se toda úlcera ela é perfurada, e se a úlcera perfurada ela é mais grave do que as outras demais? Uma úlcera foi uma perfuração da córnea. Ela pode ser superficial, só na primeira camada, como ela pode ser profunda, se estendendo, indo até a última camada, que seria a camada de DCM, e posteriormente até a camada rompendo. A gente também é muito comum chegar na clínica onde já houve a ruptura da última camada, que o olho, no popular falar, o olho vazou, né? A pessoa, o olho do meu gato vazou, ou do meu cachorro vazou, então que seria o rompimento dessa última camada. Nessas situações aí tem de fazer a intervenção cirúrgica. Agora, toda a úlcera pode provocar cegueira no animal? Pode sim, ela pode provocar cegueira, quando ocorre aí de forma
tratada de forma inadequada, ou quando você passou o tempo muito longo para procurar o auxílio de um médico veterinário, ou quando já, mesmo tratado por um médico veterinário de forma correta, ocorre aí uma ruptura em virtude de um coçou o olho, ou esfregou o olho na parede ou no chão, que também é comum, e ocorre aí a cegueira desse animal. Tem pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, doutor Robson Góes. Quem fala é Carla da Barra Nova. Doutor, eu tenho uma cachorra que ela entrou no cio. Só que meu marido deu a injeção nela com uma semana depois. Aí ela ficou doente, doutor. Ficou saindo uma secreção pela vagina dela. Aí eu não tenho condições de fazer a cirurgia. Eu queria saber se eu podia aplicar nela uma injeção de antibiótico, porque eu acho que ela infeccionou por dentro. Bom dia e obrigada. Pode ou não pode? Olha, bom dia. O que a senhora fala aí é que a possibilidade, Marcos, por essa secreção que ela está saindo pela vagina, que a cadela dela tem adquirido uma piometra aberta, né, que seria pus, algum processo infeccioso dentro do útero. Como está saindo pela vagina, a gente fala que ela está aberta. Então é a piometra aberta. A indicação desses casos é que seja uma indicação cirúrgica. Realmente a gente orienta que seja feita a esterectomia desse animal. A utilização de medicações, como ela pergunta, antibiótico, ela fica a critério do médico veterinário, porém a resolutividade, o que é que eu quero dizer? A possibilidade de existir cura com esse animal simplesmente pela administração da medicação antibiótica, ela não tem muito sucesso no tratamento. Tá? Tem profissionais que sugerem apenas o tratamento com antibiótico, mas na prática observa-se que não tem muitos resultados. O resultado é quando faz intervenção cirúrgica e que faz a esterectomia desse animal. Minha orientação é que a senhora veja aí uma possibilidade, né, de fazer essa cirurgia o quanto antes para diminuir a possibilidade aí de morte dessa cadela. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor Robson. Bom dia, locutor do horário. Meu nome é Jucione, moro aqui no Val Preto do Gel e eu venho através dessa saber o que é que significa este caroço que saiu debaixo do rabo, perto do reto do meu cachorro. Meu cachorro é da raça vira-lata com pastor alemão. Aí eu queria saber, doutor Robson, o que é que eu devo fazer. E aí, doutor Robson? Olha, a imagem que a senhora mandou aqui, ela é sugestiva de um nódulo. Então a gente, ele tem aí em torno aí de 10 centímetros, mais ou menos, de diâmetro. Na área onde está posicionado, onde veio aqui na foto, ela pode ser aí um abscesso, pode ser uma neoplasia, que seria um tumor, um câncer. Teria de fazer aí um exame, palpar para ver realmente a consistência, fazer aí uma punção para ver se existe presença de líquido ou não, fazer um exame de citologia para a indicação nessas situações aí, são indicações cirúrgicas. A indicação aí é que seja feita uma cirurgia para a remoção desse nódulo que está apresentando aí, que a senhora cita. Dr. Robson, meu gatinho está com uma coceira. O veterinário passou Revolution para ele. Aplicamos 22 dias e ele ainda está com uma coceira, né? Você acha que se a gente pode aplicar outra dose, ele já é castrado? Ela manda até uma fotografia aqui. Olha,
O que o profissional, que o médico veterinário prescreveu para o animal da senhora, prescreveu para tratamento provavelmente para sarna, para ácaro, né? Para ácaros em geral, para ir para piolho. É o produto de eleição, de tratamento que é preconizado pelo médico veterinário. Agora, a lesão que a senhora apresenta aí, ela deve ser investigada, já que ele persistiu no prurido, persistiu na coceira. É interessante que a senhora investigue, né, que procure um médico veterinário para que seja investigado mais profundamente, fazer um raspado cutâneo, para fazer aí uma citologia, para ver se isso aí é um fungo, se isso aí é uma sarna, se isso aí é uma infecção bacteriana, porque se o tratamento que foi preconizado, ele não melhorou, não evoluiu satisfatoriamente, possa ser que exista algo mais, e é interessante que a senhora procure novamente o médico veterinário para que possa ser feito o diagnóstico de forma mais precisa e o tratamento preconizado para esse caso. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir, inclusive, a Veteripet no Instagram, instagram.com/veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Agradecer às pessoas que estão nos seguindo no Instagram. A gente fica muito satisfeito em estar interagindo. Muitas vezes até fica difícil a gente responder as perguntas que são lançadas no Instagram pelo dia a dia corrido, mas agradecer e dizer que nós estamos à disposição e um bom final de semana a todos. 8 horas 5 minutos, volto já com mais informações aqui no nosso